Bom dia. Eu gostaria de saudar a mesa no nome do senhor Inaldo Andrade, certo? Gostaria de cumprimentar também todos os presentes, tá? E gostaria de dizer que eu me sinto honrado, certo, de estar aqui e poder defender, ou então expressar um pouco, falar um pouco sobre essa categoria que eu pertenço e que tanto amo. Fazendo um contexto, certo, a nível mundial sobre a questão das privatizações, ao analisarmos o quadro de empresas públicas no mundo, a Alemanha ela aparece com 150 mil empresas, a China com 15 mil e os Estados Unidos com 7 mil empresas públicas. O Brasil aparece com 205 empresas, certo? Se pesquisarmos um pouco mais, a gente vai perceber que nos últimos anos, quase 1.000 empresas ao redor do mundo foram reestatizadas. O Brasil aparece com apenas um caso, na cidade de Itu, em São Paulo. Diante deste quadro, poderíamos pensar que o Brasil vai na contramão do mundo, mas imagino que o que está em curso no país é algo muito mais grave. Trata-se de um golpe contra o povo brasileiro e um ataque à soberania nacional. A história do nosso país já provou que as privatizações no Brasil foram contraproducentes, para não dizer criminosas. Se voltarmos à década de 90, a época da privataria tucana, o caso mais emblemático foi a venda da Vale do Rio Doce. À época, os recursos naturais que a empresa poderia explorar estavam avaliados em 100 bilhões de reais. E no mesmo período, um ano antes, foi sancionada leis que isentava a empresa de pagar impostos. E logo criado esse cenário, certo, a empresa foi vendida a 3,3 bilhões, ou seja, 3 bilhões e 300 milhões. Até eu, que estudei em escola pública a vida inteira, consegui entender do que isso se tratou. Crime de lesa pátria. 18,8 bilhões. Não é de apenas disso que nós estamos falando. Essa cifra foi apresentada em audiência pública com o presidente General Floriano Peixoto, na Comissão de Tecnologia, Inovação e Comunicação. Na Comissão Ciência, Tecnologia, Inovação... Desculpa, só um minuto, eu perdi aqui o discurso. Essa cifra, 18,8 bilhões, certo, foi apresentado pelo general Floriano Peixoto e o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos César Pontes, na Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público, para prestar esclarecimento sobre a intenção do governo de privatizar a empresa brasileira de Correios e Telégrafo, na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 6 de agosto. Essa mesma informação, quanto ao faturamento, foi confirmada na audiência pública no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação, com a finalidade de debater sobre a Previdência e Trabalho, com foco na privatização dos Correios, no dia 8. Estiveram presentes representantes da empresa, certo, e da FENTECT, que é a federação que coordena todos os sindicatos dos Correios, a ADCAP e FAACO. Toda essa riqueza que a empresa produz é gerada por seus 99.500 funcionários aproximadamente, que hoje compõem o quadro da empresa. Como foi dito, né, inclusive aqui pela vereadora Luciene, né, vários programas de PDVs foram implementados, e esse é o quadro que a empresa apresenta, certo? Desses 99.500 funcionários, 56 mil aproximadamente são carteiros. A União Postal Universal, organização mundial que regulamenta o serviço postal no mundo, composta por 192 correios, diz que o Brasil precisaria de, no mínimo, 224 mil funcionários para poder atender toda a população do país. Ou seja, falta aproximadamente 56% do número mínimo de funcionários. Lembrando que o último concurso foi em 2011. E, pasmem, mesmo com todo esse déficit de funcionários, somos avaliados, inclusive saiu recentemente, né, uma nota da própria empresa, que somos avaliados em 99,3%, certo, no índice de execução dos nossos serviços no mercado de encomendas. Estamos presentes nos 5.570 municípios do país, certo? Desses, apenas 324 geram praticamente toda a empresa
toda a riqueza que sustenta a empresa, permitindo que todo o país seja atendido. Esses 324 municípios correspondem a 8% do número da unidade da federação. E os outros 92% dos municípios são dependentes daqueles que geram rendimento da empresa. No caso de uma privatização, será que as empresas privadas iriam atuar nos municípios onde não geram lucro? Ou seja, 5.246 municípios não geram lucro. Como ficaria o serviço postal nesses serviços? Por isso, os Correios detêm o monopólio postal, certo? Artigo 21, inciso 10 da Constituição. Esse monopólio de que tanto se fala, querendo utilizá-lo para justificar uma privatização, é o que garante com que o serviço postal seja ofertado para toda a população do país. Pois o monopólio que obriga a empresa a estar presente em todas as unidades da federação. Então, o uso do monopólio para tentar justificar uma privatização não se sustenta. Por quê? Porque o monopólio é de apenas correspondências, cartas, telegramas e itens do gênero. E esse mercado não gera lucro. O monopólio postal que os Correios detêm, como já foi dito, obriga a empresa a estar presente em todas as unidades da federação. Por isso, a sua importância. Lembrando que o serviço postal no Brasil foi criado para servir a população e não para dar lucro, mas os Correios dão lucro. Inclusive, existe já estudos para a implementação de novos serviços, como, por exemplo, a Fulfillment, certo? Os Correios detêm uma estrutura capaz de estocar toda a mercadoria dessas empresas do questão de mercado, do comércio eletrônico, para fazer as entregas, certo? Então, é o seguinte, voltando aqui, o intuito das empresas privadas é o mercado de encomendas. E nesse mercado não existe monopólio, ou seja, não há necessidade de quebra de monopólio nem de privatização dos Correios para que outras empresas que trabalham com logística possam atuar no mercado, pois o mercado de entrega de encomendas é de livre concorrência. Então, para que privatizar? Paulo Guedes, atual ministro da Economia, é um dos principais incentivadores das privatizações. Ele é investigado em escândalos em fundos de pensão dos Correios, Banco do Brasil, Caixa e Petrobras. Então, a insistência do ministro em querer privatizar essas empresas seria motivada por questões pessoais, numa tentativa de se isentar de suas responsabilidades? Não é apenas isso, tá? Outra coisa, como foi dito, os Correios estão presentes em todas as cidades do país. Há 356 anos percorremos o país, indo de casa em casa. Essa percorrida diária equivale a 17 voltas no mundo em apenas um dia. Entregamos 22 milhões de objetos postais, entre encomendas, cartas e telegramas. Também falamos que executamos nossos serviços com, em média, 99% de excelência. Os Correios figuram entre as 3 instituições mais confiáveis do país, ficando atrás apenas da família e do Corpo de Bombeiros, e muitas vezes oscilando com o Corpo de Bombeiros, certo? Os Correios repassam 25% de sua receita para os cofres da União. A estrutura da empresa foi criada e é mantida com recursos próprios. Não há retiradas dos cofres da União, nem do contribuinte, qualquer recurso para ser investido na empresa. Pelo contrário, a tarifa que os Correios praticam são as mais baratas, não chega nem a $0,5. E essas tarifas são tanto mais baratas, tanto para o consumidor, são mais baratas para o consumidor. Logo, o discurso de que a privatização vai baixar a tarifa postal é mentiroso, pois existem outras concorrentes no mercado e, mesmo assim, tanto para as empresas quanto para os consumidores, os Correios ele é a primeira opção em 90% da escolha. Tanto para os consumidores, certo, das empresas, tanto para os consumidores que fazem compra no mercado, na internet, tanto para esses consumidores quanto para as empresas, certo? Justamente porque os preços que os Correios praticam são os melhores para ambos os clientes, tanto para as empresas que enviam as encomendas, quanto para os consumidores dessas empresas.
Um outro discurso que usam para tentar justificar a venda dos Correios é de que ela dá prejuízo. Em 356 anos, em apenas 2 anos, os Correios apresentou déficit. Isso porque o governo federal retirou dos cofres da empresa mais de 6 bilhões e não fez o ressarcimento. Ainda se utilizam do discurso de que o fundo de pensão dos Correios estão quebrado, mas não dizem que foi o então ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele é investigado no uso da aplicação dos recursos do fundo, certo? Nem falam que esse rombo do fundo de pensão é custeado por nós, trabalhadores, e parte pela empresa. E que o contribuinte não paga essa conta. Vocês aqui não pagam essa conta do fundo do roubo de pensão dos Correios, certo? Então, os criminosos que causaram esse prejuízo devem ser responsabilizados. E os funcionários e a empresa precisam ser ressarcidos. Os Correios é de suma importância para a soberania nacional. São os Correios que operam a logística das provas do Enem. Eu já tive a oportunidade de participar dessa operação. E a paixão com que a gente executa esse serviço é indescritível. Sabe por quê? Porque cada um envolvido nessa operação sabe que quando faz esse serviço não está apenas carregando provas, está carregando os sonhos e as esperanças daqueles que veem nessa oportunidade uma chance de mudar de vida. Também a gente faz, são os Correios que fazem o transporte das urnas eletrônicas. Vocês conseguem avaliar a importância disso? Né? Só continuando aqui, os Correios também fazem a campanha. Os Correios têm vários serviços de assistência social, como, por exemplo, transporte de órgãos, campanhas de aleitamento materno, e também os Correios, e esses serviços são feitos sem custos, né? Sem custos, é a contrapartida social que os Correios oferecem. Ainda também, os Correios, ele está presente em casos de calamidade públicas. Se você, né, por exemplo, lá a questão de Brumadinho, lá em Minas Gerais, isso, aquilo, outro, o que acontece? Os Correios, ele tem a capacidade, né, de levar, qualquer um que queira fazer doação para atender essas comunidades, simplesmente basta chegar na agência dos Correios e despachar sem custos. E os Correios levam, tá certo? Outra coisa, ainda tem os programas sociais, tem a entrega dos livros didáticos, que permite que cheguem em todas as escolas, nas mais diversas localidades do país. Ainda tem a questão de que, já falei aqui na questão dos casos em calamidades públicas, e em algumas cidades, a única presença do governo é uma agência dos Correios, que está ali para cumprir o seu papel social e como balcão cidadão, emitindo documentos, fazendo entrega de normativos e oferecendo serviços bancários com pagamento de aposentadorias. Por tudo isso, é importante a permanência dos Correios como empresa pública. E a insistência desse governo em querer privatizá-lo constitui-se em crime de lesa pátria, pois fica claro a manobra política que se pretende. Fazem a apresentação de dados mentirosos com o intuito de enganar a população e desacreditar a empresa, para, com isso, entregar o patrimônio do povo brasileiro ao capital estrangeiro e atender a interesses de um pequeno grupo que tem o único interesse de saquear o Brasil e escravizar o nosso povo. Obrigado. Agradeço ao senhor Rafael Paiva, representante dos Correios, pelo belíssimo discurso. Sabemos das dificuldades que o Correio hoje vem vivenciando. Tive uma audiência com o diretor dos Correios há uns 2 meses atrás. Solicitei que o CD ficasse no nosso município, infelizmente estão tirando, né? Já dispensaram alguns contratados do município, o governo federal mandou os contratados ficar em casa. Vão tirar a agência dos Correios, que é um prédio próprio. Infelizmente, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, ficar sem uma agência dos Correios, é lamentável o que vem causando esse governo federal, não só para o nosso município, mas sim para o nosso Brasil. Convido